Hebreus capítulo 13, versículo 8. Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém. Esta frase, no contexto da carta aos Hebreus, significa: Jesus é fiel. Jesus era fiel ontem, Jesus é fiel hoje e Jesus será fiel para sempre. Jesus é imutável. Esta frase em Hebreus, capítulo 13, faz parte de uma lista de pedidos que exige fidelidade de nós, a igreja. Deixe-me mencionar algumas coisas da lista de Hebreus 13. Igreja, sejam constantes no amor fraternal, união total sempre. Não esqueçam da hospitalidade, como alguns de vocês fazem muito bem no seu grupo de casa durante a semana. Lembre-se dos que estão na prisão e dos maltratados. Conservem os seus casamentos puros. Lembre-se dos seus líderes. Vocês sabem quem são os presbíteros, os diáconos, os evangelistas. Lembre-se deles. Imitam a sua fé, diz Hebreus 13. Jesus é fiel ontem, hoje e para sempre. E Ele quer que nós sejamos fiéis hoje e para sempre, como a Igreja de Cristo em Curitiba. No primeiro século, Jesus, os apóstolos e a igreja primitiva, com a sua fidelidade, estabeleceram as bases missionárias do evangelismo mundial. Eles deram na época estratégias que funcionavam e funcionam hoje para evangelizar o mundo. Qual foi a missão de Jesus? Alguém se lembra? A missão de Jesus: procurar os perdidos, preparar pescadores de perdidos e providenciar um presente de perfeição, salvação, uma vida sem pecado nenhum. Graças a mim? Não, graças a Deus, pela justiça que nos dá de graça. Esta é a missão de Jesus. E Jesus deu esta missão à igreja. À igreja. Jesus deu esta missão aos apóstolos, primeiramente. Qual foi a missão dos apóstolos? Alguém se lembra? Mateus 28. Jesus deu um mandato: pregue a toda criatura, todas as nações. Jesus deu para eles uma mensagem, evangelho, o que Cristo fez na cruz. Jesus deu para eles um método: fazer discípulos. Jesus deu para eles uma motivação: eu estarei com vocês sempre, eu ando com vocês. Meu Deus, se eu andamos pelos campos. Você só anda com Ele no domingo, ou você está de mãos dadas com Jesus todo dia. E os apóstolos deram esta missão à igreja primitiva. Qual foi a missão da igreja primitiva? Alguém se lembra? Livro de Efésios: exaltar o Mestre, evangelizar os mortos espirituais, edificar os membros e enviar missionários. Essa é a missão nossa, a missão da igreja. A missão de Jesus, a missão dos apóstolos, a missão da igreja primitiva é a nossa missão hoje. Nossa lição hoje é isso: de casa em casa,
A missão da igreja do passado e a missão hoje. Primeiro ponto, a missão da igreja no passado. O que João Batista, Jesus Cristo, os apóstolos, a igreja do primeiro século, a igreja do segundo século, a igreja do terceiro século, o que eles fizeram para realizar a missão? Vamos falar de João Batista. Em Mateus capítulo 3, João Batista, sem barraca, sem casa, sem prédio próprio bonito como a gente tem, pregava, anunciava, o Messias vem aí. E seu batistério era o Rio Jordão. Mas das circunstâncias, ele foi forçado a ministrar dentro de uma prisão. Vamos falar da missão de Jesus um pouquinho. Marcos capítulo 1, Jesus pregava à beira-mar, um ministério na praia, que alguns de nós queremos, não é verdade? Ministério na praia. E Jesus também, em Marcos capítulo 1, ensinou nas sinagogas, locais construídos de reuniões religiosas. Ele ensinava na casa dos seus discípulos, Simão e André. Marcos capítulo 2, Jesus usava sua própria moradia, um local, para receber muitas pessoas e instruir. Ele usava a casa de Levi para um churrasco e instrução sobre a palavra de Deus. Mateus capítulo 5, Jesus subiu um monte para pregar a palavra de Deus. Lucas capítulo 5, Jesus entrou dentro de um barco para instruir o povo. Mateus capítulo 8, você se encontra Jesus num barco no meio do mar, instruindo os seus discípulos. Uma obra bem de Ceará e Piauí hoje. Vocês sabiam que nós temos uma igreja de Cristo no meio do mar? Um grupo de irmãos que eu trabalho desde é pescador, eles passam um mês no mar. Seu batistério é beira-mar. Eles tomam a ceia todo domingo, por ser nossos irmãos, eles são a igreja onde estiver a igreja. Ok? Em Mateus 21, Jesus reuniu o povo no templo para instruí-los. Uma construção humana, um lugar grande para falar com mais pessoas de uma só vez. No final da sua vida, ele tomou a ceia do Senhor numa casa com seus discípulos no segundo andar. No último respiro da vida dele, Jesus pregou a sua mensagem usando a cruz como seu púlpito. Jesus não disse que usar nossas casas é a única maneira de fazer a obra de Deus. Jesus nunca estabeleceu uma doutrina sobre local para a igreja. Jesus sempre usou diversos métodos para fazer a obra. Vamos falar da missão dos apóstolos, como era no passado. Vamos aprender do passado. Os apóstolos, em Atos capítulo 1, estavam reunidos num aposento, orando. Em Atos capítulo 2, por causa do resultado de 3.000 batismos da pregação, nós encontramos em Atos capítulo 2, 46 e 47, a igreja, todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas, juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus. Em Atos capítulo 3, eles instruíam no templo dos judeus. Atos capítulo 5, vamos ver Atos 5, 42. Atos capítulo 5, 42. Eu nem se lembra o que está no multimídia, porque eu estava em Campo Grande, em Bugaçu, em São Paulo, faz uma semana e meia. Espero que está certo. Eu sumi do mapa, eu estou voltando agora. Atos 5, 42. Todos os dias, no templo, e de casa em casa. No templo, e de casa em casa. Irmãos que estão sentados aqui, vocês estão no templo, construção humana, nós somos o templo do Espírito, mas uma construção humana para reuniões religiosas ou da comunidade, se eles querem fazer um seminário aqui, seja qual for o propósito. Vocês estão reunidos no templo, que tal de casa em casa, toda semana? Como era a missão e método dos apóstolos?
todos os dias no templo, de casa em casa, não deixavam de proclamar e ensinar que Jesus é o Cristo. Sabe o que nós estamos fazendo hoje como igreja? Sabe o que estamos fazendo? Acabamos de fazer. Quando nós tomamos a ceia, nós proclamamos Cristo. 1 Coríntios 11, 26, quando nós partimos o pão da ceia, anunciamos. E nós temos pessoas aqui que não são cristãos ainda, e nós queremos acolher vocês dentro da família de Deus. E através da ceia nós queremos comunicar, Ele morreu por nós, Ele morreu por você, Ele quer te dar um lindo presente de salvação. Nós anunciamos Cristo hoje, mas na terça-feira à noite, às 19h30, na minha casa, eu estarei anunciando Cristo novamente, com o meu grupinho de casa. E outros de vocês, nas suas casas, estão fazendo igual. No templo e de casa em casa, seguindo o exemplo deles. É interessante que a primeira igreja tinha dois tipos de reuniões. Eles tinham uma reunião grande e tinham reuniões menores. Essas reuniões diferentes têm dinâmicas diferentes. Não sei, vocês perceberam a dinâmica diferente do que acontece aqui no domingo e acontece na sua casa, na quarta, quinta, na terça, ou sexta, sei lá, quando é o seu grupo de casa? Já percebeu a diferença? Aqui no culto é maravilhoso, os abraços, os cânticos, a celebração, o louvor a Deus, a exortação de uma pessoa para com todos. Está vendo a dinâmica? É legal demais. Mas na terça-feira à noite, na minha casa, não tem um pregador. Tem um bate-papo, uma outra dinâmica, uma conversa, uma aplicação da palavra de Deus que você não experimente aqui. Se você não participa do grupo de casa, ou você que participava e não participa agora, você está perdendo uma coisa maravilhosa de uma conversa íntima e oração e aplicação da palavra. É mais ou menos assim, a diferença entre o culto e casa. No domingo, como nós vamos fazer daqui a pouco, ou seja, na sua casa, a mãe faz aquela banquete no domingo, e a gente chama a família, os primos, tios, e a gente come junto. Mas mais tarde, uma das filhas tem um pequeno problema, e a mãe vai no quarto dela, tem uma conversa mais íntima de aplicação. Está vendo? Culto, casa. Duas dinâmicas importantíssimas para as nossas vidas. Agora, os apóstolos, na sua missão de evangelizar o mundo, não criaram uma doutrina sobre onde reunir. Não tem que fazer num templo, não tem que fazer numa sinagoga, tem que fazer numa casa. Não existe. Só encontramos os apóstolos, de acordo com suas circunstâncias, de acordo com sua cultura, de acordo com sua sociedade, usando diversos métodos, diversos locais para espalhar a palavra. A igreja de Cristo primitiva não era focalizado num lugar de reunião, não foi. A igreja de Cristo era um grupo de pessoas. A igreja de Cristo não é um prédio argamassa com uma cruz em cima da placa. Isso aqui não é a igreja. A igreja primitiva era conhecida como um grupo de pessoas com uma vida diária, não só no domingo, diária, de mãos dadas, andando com Deus. Uma vida diária dedicada a Deus. A igreja era conhecida como um grupo de pessoas que amava a Deus, amava um ao outro e amava pessoas lá fora, trazendo eles para Cristo. A igreja era conhecida como um grupo de pessoas que evitava o pecado e procurava imitar a imagem de Cristo. A igreja não era conhecida como igrejas nos lares, a igreja nos prédios. A igreja não era conhecida por um casa, ou por uma barraca, ou por uma escola, ou por um prédio. A igreja é um grupo de pessoas conhecida pelo seu amor e disposição de morrer um pelo outro. E eu te falo hoje de manhã, se nós não estamos dispostos a morrer uns pelos outros, cada pessoa neste auditório, algo está errado. Porque esta é a igreja de Cristo. Eu morreria por qualquer uma aqui. É só pedir. A perseguição muçulmana estará aqui em 50 anos.
Estão preparando seus filhos por isso. Norte-americanos e brasileiros têm 1, 2 filhos cada. Pais muçulmanos têm 15 filhos cada. Em 50 anos vão popular o mundo. E vem a Inquisição muçulmana. E nós estamos preparando nossos filhos não batalhar com espada, mas ensiná-los como é cristianismo verdadeiro, com amor de Cristo, porque nós não vamos matá-los como a igreja católica faz. Não, nós vamos amá-los e mostrá-los cristianismo de verdade e convertê-los a Cristo e transformar o mundo e talvez custe a vida do seu neto, Gilberto, e do meu neto. Mas essa é a nossa missão. E a gente não fica preocupado diante de uma crise dessa, porque nossos antepassados diante de Roma já enfrentou isso, e a igreja era vitoriosa e estará novamente, se Jesus não volte primeiro. Mas está chegando. Está às portas. E nós temos que estar preparados por isso. Nós somos a igreja. Você está disposto a morrer um pelos outros? Porque se tem alguém no outro lado do auditório que diz, não, vou falar com ele, algo está errado. Isso não é da igreja. A igreja é unida, abraçada, com amor uns pelos outros. Esta é a igreja. Quando o mundo vive totalmente oposto, com vingança e ódio e raiva, a igreja de Cristo é irmãos, irmãs, mães, pais, terras, posições, perseguições, diz Marcos 10, e na vida por vir, a vida eterna. A igreja do primeiro século, como era? Encontramos a igreja de Jerusalém no primeiro século, reunido no templo, o culto e louvor a Deus, porque tinha muito espaço para milhares em Atos 2, Atos 5, mas depois veio a perseguição e não estava mais no templo. As circunstâncias mudou, a cultura mudou, agora é uma igreja dentro das casas. Mas a igreja também usava as casas para refeições, comunhão, louvor. É só ler todas as referências no seu esboço. Nós encontramos Áquila e Priscila como igreja na sua casa em 1 Coríntios 16, 1 Timóteo 4 e Romanos 16. Uma vez tinha igreja em casa em Éfeso, logo depois tinha uma igreja em casa em Roma. Por quê? Porque quando eles chegaram a uma cidade em Roma, ou chegaram na cidade em Éfeso, não tinha um belo prédio lá, não tinha uma congregação. Eu te falo, eles não foram no templo dos pagãos, e eles não foram numa denominação qualquer que ensina algo diferente de Cristo. Sabe o que eles fizeram quando chegaram numa cidade e não existia uma igreja? O que eles fizeram? Eles são a igreja na sua casa. Alguém conhece Ivadir e Palmira? Mudaram para Guarapuava os dois, mãe e filho tomando a ceia sozinhos os dois, domingo após domingo após domingo. E do ano passado, abril, até hoje, final de abril, 8 batismos em Guarapuava. Eles têm mais de 20 na frequência lá, todo domingo agora. E vocês sabem quem está pregando em Guarapuava enquanto eu prego aqui? Antônio, batizado em janeiro. Porque só tem ele, seu filho, Ivandir e seu filho. E os 4 revezam todo domingo. Eles estudam uma pregação junto em grupo na quarta e um deles prega a lição no domingo. E eu gostaria de orar por Antônio agora. Porque eu falei no telefone hoje de manhã que eu faria. Meu Pai, abençoe esse novo convertido, esse novo filho que está com coragem, está com fé, estudou a palavra. Enche ele do seu espírito. Amém. Enche ele do seu amor. Amém. Enquanto ele vai anunciar Cristo hoje. Que o Senhor abençoe ele. E que essa experiência nova de ficar de pé num culto, que o Senhor tire o medo e enche de fé e coragem. Amém. E que sua vontade seja feita, o seu nome seja glorificado, corações sejam transformados e edificados, e mais pessoas sejam salvas por causa das palavras que são faladas hoje. Amém. Em Guarapuava, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estava em Campinas semana passada. Eu conheci uma senhora que se chama Angélica. Ela foi convertida em Campinas, na congregação de Arthur Nogueira. A empresa dela levou ela para Blumenau.
eu não sei, 2, 3 anos atrás. É uma mulher irmã sozinha. Ela iniciou um grupo de casa, a empresa dela. Não tem que ir numa casa ter um grupo de casa. Grupo de casa é comunhão, amor, serviço e almas, onde você estiver. Ela reúne com 12 mulheres na empresa. No domingo, já houve 2 ou 3 batismos lá. É uma igreja de mulheres, porque não tem irmãos. Eu te falo, a igreja de Curitiba vai apoiar esta irmãs, enquanto a igreja de Blumenau cresce, como a igreja em Guarapuava está crescendo, porque homens, não só homens e mulheres aqui vão lá apoiar a irmã, que é 2 horas de viagem, e nós vamos ajudar uma nova congregação em casa. Porque a igreja não é local, a igreja é pessoas, com amor. Romanos, tem tantos, deixa-me ver alguns. Éfeso, a igreja em Éfeso viveu dentro de uma escola por um tempo. Como a igreja em Curitiba não estava no Colégio de Camões por alguns anos. A igreja de Éfeso era assim. Havia uma igreja no Palácio de César, Filipenses 4, 22. Uma igreja numa casa em Laodicea. Uma igreja na casa do meu irmão, Filimão. Em Romanos 16, temos pelo menos 3 congregações da igreja na cidade de Roma. E era uma situação triste. Porque a igreja em Roma, nossos irmãos, estavam divididos em Roma. Tinha membros da igreja judaica. Nós somos a única igreja da cidade. Aquelas do outro lado da cidade não prestam para nada. E tinha igrejas entre os gentios, no outro lado da cidade, dizendo, nós somos a única igreja de Cristo aqui. E aquelas judeus não prestam para nada. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu Romanos, dizendo, pela carta toda, judeu e gentio, vocês são igualmente perdidos pelos seus pecados. Não é justo nem sequer um. Todos os pecados me carecem da glória de Deus. E no decorrer de Romanos ele diz, todos vocês judeus e gentios são igualmente salvos pelo sangue de Cristo. E ele vai concluindo o livro, em capítulo 15, versículo 7, ele dá o tema de Romanos. Está na hora aceitar uns aos outros como Cristo te aceitou. Capítulo 16, está na hora beijar uns aos outros, saudar uns aos outros. E versículo 17, se não fizer, você não faz parte da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo é união e amor, não ódio, nem raiva, nem rancor. E Paulo tinha que corrigir a situação. A igreja da época não tinha doutrina sobre locais de reunião, eles tinham métodos. E a igreja do primeiro século, sabe o que é interessante sobre eles? Eles não investiram dinheiro em construir prédios como a gente investiu dinheiro em construir este prédio. Sabe por que eles não construíram prédios no primeiro século? Eles pensavam, Jesus pode voltar hoje. Eles tinham um senso de urgência em pregar o Evangelho. Eu acho que isso deve causar a gente refletir um pouquinho sobre aquela pessoa que devemos convidar ou evangelizar, ou aquela pessoa que está aqui hoje e já sabe do Evangelho e não tomou a decisão ainda. Jesus está voltando, que não seja tarde demais para você. O que aconteceu nas igrejas nos séculos seguintes? O que aconteceu? Segundo século. A gente sempre fala sobre a igreja no primeiro século. Que tal a igreja do segundo século? Terceiro século. O que aconteceu? Eles se reuniram nesses diversos locais, mas principalmente em casas, para reuniões de louvor, edificação, evangelismo. Por quê? Esta igreja do segundo século enfrentou uma perseguição que nem os muçulmanos vão nos castigar. Eles enfrentaram um banho de sangue diante do imperador Diocleciano, no ano 305 depois de Cristo, que deixou a perseguição de Atos 8 parecer uma gota num balde em algum lugar. Eles não construíram prédios próprios porque seriam alvos óbvios e ia impedir a evangelização do mundo. Não, eles não estavam tentando aparecer, eles estavam escondendo, escapando de cidade em cidade com a mensagem de Cristo. Mas eles tinham alguns prédios de igreja na época.
Arqueólogos descobriram uma casa renovada, aumentada e um batistério acrescentado no ano 235 depois de Cristo. Outros arqueólogos escavaram outro prédio da igreja da época de 275. Tinha prédios da igreja na época. Quando Constantino tornou-se imperador de Roma, ano 313 depois de Cristo, novo imperador em Roma, a perseguição parou. E agora cristãos podiam colocar raízes em algum lugar. Dinheiro dos cofres públicos, do imposto de renda, foi tirado por Constantino e prédios de igrejas foram construídos em Jerusalém, Roma, vários lugares da Itália, pago pelo governo. A perseguição parou. Isso foi ano 324 depois de Cristo. Os primeiros prédios de igreja não tinham bancos, muito menos almofado. O povo ficou de pé durante a pregação. Eu tenho que ficar de pé? Eles ficaram de pé. Mas depois de um tempo eles trouxeram bancos dentro do prédio da igreja e o povo ficou confortável, mas alguém faz a obra. E desde aquela época até agora, a igreja não evangeliza o mundo novamente. A gente ficou meio confortável. O prédio não é errado, mas a gente ficou meio confortável no prédio. Alguém ouviu esta informação uma vez e disse: ok, quando eles construíram prédios para a igreja se reunir, e a igreja nunca mais evangelizou o mundo, por isso devemos usar somente nossas casas, como se fosse o prédio o culpado pelo freio no evangelismo do mundo no 3º século. Eu gostaria que a gente pensasse por alguns minutos sobre quais são as coisas, plural, que colocou freio no evangelismo no 3º século. Primeiro, a perseguição da igreja parou. A perseguição do 1º a 3º século motivou a igreja a evangelizar. Pessoas perdidas do mundo viram a fé e coragem deles, viram a morte de nossos irmãos com sorrisos no seu rosto, ficaram curiosos sobre essa esperança da vida eterna e se tornaram cristãos. Apesar da perseguição romana, a igreja cresceu. E não ficou menor, milhares foram mortos, mas a igreja ficou cada vez mais forte. A perseguição produziu convertidos. Que mais? A igreja do 1º século esperava a volta de Cristo a qualquer momento. Eles nem pensavam em construir um prédio próprio, porque Jesus pode voltar. Mas até o 3º século, Jesus não voltou. Talvez não há tanta urgência. Talvez ele vai demorar como ele está demorando, mas nós não sabemos o dia de amanhã. Talvez no 3º século, os pais do 3º século eram como os pais de Juízes capítulo 2:10, que não treinaram seus filhos. E uma nova geração cresceu que não conhecia a Deus. E eles perderam a pátria. Israel perdeu a pátria, a nação, e foram com ganchos no nariz para a Babilônia. Filhos de pais do 1º século assistiram seus pais corajosos arrastados de casa e mortos em cruzes. O que filhos do 3º século assistiram nos seus pais? O que filhos do século 21 estão assistindo? Novelas, videogames. Hebreus capítulo 11, versículo 7 diz: Noé construiu uma arca para salvar sua família. Pouco me importa se alguém quer reunir num prédio, numa casa ou numa arca. Mas a questão é, estamos salvando nossas famílias?
Meus irmãos, um amigo meu, Brian Boss, disse isso anos atrás e me acordou da ilusão de Satanás na minha vida. Ele diz isso para mim: os melhores discípulos que vocês vão fazer nesta vida já estão dentro de suas casas. O Alan está correndo evangelizar o mundo e não tem tempo para meus pequeninos. Quando eu escutei isso, eu comecei a almoçar em casa com mais frequência. Davi exemplar, ele almoça com os filhos quase todo dia. Melhores discípulos estão sentados nos braços, seus braços agora mesmo. E quando eu aprendi, sabe o que eu fiz? Eu pessoalmente, mês após mês após mês, eu ensinei meus filhos apologético, reverências cristãs. Mês após mês, eu pessoalmente ensinei meus filhos o evangelho, eu batizei eles, e eu ensinei meus filhos a evangelizar outros. Natanael está num estudo bíblico agora mesmo com uma moça no exterior, que diz, eu preciso me batizar, está calculando despesa agora. Minha filha Natalie senta toda semana com uma moça chinesa que mal fala inglês, está ensinando ela inglês, lendo a Bíblia sobre Jesus para ela. Minha filha Nayane foi bombardeada com perguntas por um amigo pelo Skype recentemente. E disse, quer falar com meu pai? Ela falou e explicou e olhou e depois disse, vamos falar com meu pai junto. 3 jovens batizados no interior do Paraná porque minha filha compartilhou a fé dela. Pelo Skype, nem em pessoa. Estamos salvando nossas famílias. Terceiro século, sabe o que colocou freio no evangelismo do terceiro século? Não foi a construção de um prédio, eu te garanto. Sabe o que foi? No terceiro século, os teólogos, os pregadores, eles começaram a discutir as escrituras, muita controvérsia na igreja e pouca pregação na rua. Tinha um assunto, a trindade, um único só Deus, 3 pessoas, será 3 deuses, 1 Deus, será que Deus Pai assim, Jesus aqui, será que o Espírito Santo é uma pessoa, uma força? E eles, ao invés de simplesmente aceitar um único Deus, 3 pessoas, 1 Deus, 3 pessoas, ao invés de aceitar esta coisa que nós nunca vamos decifrar, eles passaram 300 anos discutindo isso, e o mundo está indo para o inferno. Isso que aconteceu. Não é culpa do prédio próprio, reunir uma casa. Não, o povo parou de pregar. E também eles construíram prédios próprios, eles trouxeram bancos. E o erro não é isso, mas o erro é que eles pararam de usar suas casas e só reunir no prédio era suficiente no terceiro século. E é por isso que eles pararam o evangelismo do mundo. A igreja primitiva, como nós vimos nas referências, usavam ambos o templo e as casas. Não como doutrina, mas como ferramenta. Cada igreja, em cada comunidade, tem que usar o que funciona onde você está. Deixa-me pular 20 minutos de pregação, porque nós não temos tempo. Vamos falar do presente rapidinho. A missão da igreja no presente. Como a equipe de missionárias, junto com a igreja, está tentando realizar a missão hoje. A equipe missionária chegou em Curitiba, dia 13 de agosto de 1986. Este agosto, estamos aqui, 25 anos. Glória a Deus. E nós viemos com John, e viemos com Ronaldo, viemos com Rodney, e nós viemos com nossas esposas, e alguns tinham filhos. E por que nós viemos em equipe? Olha, o livro de Atos é o padrão equipe. Equipe. Não tem nenhum pregador vaqueiro solitário no livro de Atos. Equipes, cada capítulo. Por quê? Mais recursos, mais sabedoria, mais habilidade. Quando um está por baixo, o outro vai erguê-lo. Sabe por que eu estou aqui? Sabe como funciona a equipe? Eu estava no mar, não sabendo nadar. E John Langley salvou minha vida. Riscou sua vida no maré, além de minhas condições. E John me arrastou para a praia. Em 83. 3 anos antes desta igreja começar. Uma noite eu estava jogando futebol. Bati minha cabeça contra a parede.
E esse irmão ficou comigo a noite toda, me cuidando. Quando um está por baixo, o outro erga, em equipe. A gente vai evangelizar este mundo. Não anda sozinho. Anda de mãos dadas com Deus e de mãos dadas com a outro. E a igreja vai para frente. Somos uma equipe. Éramos uma equipe. Por 30 anos éramos equipe. Rodney, John, Ronaldo e eu, amigos. 30 anos. Ainda estamos amigos. A equipe parou quando... Eu não sei onde está Rodney, está aqui hoje. Eu acho que ele pegou o voo. Minha equipe parou. Mas sabe as boas notícias? Foi substituída por uma equipe melhor. De presbíteros, diáconos e evangelistas nesta igreja. E este era o nosso plano 30 anos atrás. E glória a Deus, dia 27 de março. Plano cumprido. Alan nem precisa de mim. Eu vou ficar em Guarapuava, Blumenau, Campo Grande e Campinas. Tem uma bela equipe aqui. E a missão da igreja vai para frente. Como Atos 2, reunidos no templo e de casa em casa. Vamos pular mais alguma coisa, mas sim, chega no finalzinho. Deixa-me fazer uma observação sobre essas novas equipes. Nós formamos equipes pequenas. Líder, auxiliar, anfitrião, telefonista, guerreiro de oração, alguém faz o bolo, alguém cuida das crianças, alguém... conhece essas equipes? Grupo de casas. Nós temos equipes missionárias espalhadas pela cidade. Servindo, amando, convidando visitantes. E vocês conhecem casa? Se você não conhece casa, por favor, venha. Qual data? 14 de junho. Vai ter um evento aqui no sábado, às 18 horas, para aprender como funciona casa. Casa que você não sabe ou casa que você esqueceu. Porque vocês sabem de onde vieram os presbíteros, diáconos e evangelistas desta igreja? Eles iniciaram seu treinamento em grupos de casa aqui em Curitiba, pastoreando numa escala pequena, servindo numa escala pequena, evangelizando numa escala pequena, para ser treinados, pastoreando numa escala maior, servir numa escala maior, evangelizar numa escala maior. Sabe por que nós temos presbíteros, diáconos e evangelistas quando a maioria das igrejas aqui no Brasil não tem? Porque nós criamos eles desde o berço em grupos de casa. E presbíteros, diáconos e evangelistas, eu amo vocês com todo o meu coração. Eu agradeço vocês por continuar esta missão de casa em casa. Quero te incentivar também a estar na reunião no sábado, 5h30, cada um. Muitos estão lá, mas cada um. E que você lidera ou participe num grupo de casa toda semana. Por quê? Porque são vocês, nova equipe, que vão criar a próxima equipe se Jesus não voltar. E se não fizer isso, o que vai acontecer em nossa terceira geração? São vocês que vão criar a próxima equipe. E eles não aparecem do nada. Eles são criadas dentro do grupo de casa. Todos participam. Por que grupos de casa funcionam tão bem? Eu vou falar duas coisas rapidinho e encerrar. Está no pé do seu esboço. No pé da esboço. Tem muitas razões por que grupos de casa funcionam, mas eu vou falar só duas rapidinho. E no outro hora, com mais tempo, a gente conversa. Duas coisas. Muitas pessoas acham que o processo de conversão de uma pessoa é crer, comportar-se diferente, então congregar. Sabe o que um pregador, o que eu acredito? Princípios básicos, acredita nesta mensagem, creia e mude de comportamento e vem congregar conosco no domingo. Mas meus irmãos, não acontece assim. Não acontece. Sabe como acontece a processo de conversão? Fala com Ronnie e Josélia, recém-batizados. Sabe como começa o processo de conversão? Este casal espetacular, meus amigos. Sabe como é o processo? É o contrário. Não é crer, comportar, congregar. É congregar, comportar, crer. Eles não tinham confiança em mim. Não passa aqui, este gringo, sotaque forte. Então sabe o que nós fizemos? Nós congregamos na casa da
de sua mãe, né, Helena? Congregamos todo sábado, lá congregamos. E ensinando a palavra de Deus, eles começaram a ver, a palavra de Deus funciona, eu vou mudar meu comportamento. E daqui a pouco estão crendo, se batizados e comprometidos. É isso que acontece. Primeiro, confiança. Vamos ver se a Bíblia funciona. Funciona, agora vou me batizar. Por que o processo de conversão é assim? Pega a página, próximo slide, eu acho. Eu acho que está faltando alguma coisa no seu esboço. Vamos acrescentar, próximo slide. Por quê? E vocês estão faltando no seu esboço, no boletim, a terceiro ponto. Por gentileza, coloque lá. Por que o processo de conversão é assim? Porque Deus criou nosso cérebro com função fisiológica, com químicos lá, que andam por 3 passos para tomar decisões. O cérebro humano não toma o segundo passo até terminar o primeiro passo. O cérebro humano fisiologicamente não tome o terceiro passo até completou o segundo e primeiro passo.